Graal Online Classic. À primeira vista, só mais um joguinho pixelado, mas por trás desses gráficos simples, esconde-se uma história com segredos, bugs, teorias e muito mais. Hoje nós vamos mergulhar no iceberg do Graal Online Classic. Mas para você que não sabe o que é um iceberg, eu vou explicar para você agora. O iceberg é um vídeo que falamos sobre o topo do iceberg até o final dele, as águas mais profundas. E até quando nós estamos descendo, mais bizarro as histórias ou coisas daquele jogo, daquele filme ou daquele que você quer falar. E é exatamente isso que iremos fazer hoje. Iremos falar do topo do grau até as histórias, as coisas mais bizarras e até esquecimentos desse jogo. Então, vamos pro vídeo. Topo do iceberg, o clássico que todo mundo conheceu. Primeiro ponto, o que é Graal Online Classic? Graal Online Classic é um MMORPG com visual retrô, inspirado de Zelda, e ele foi lançado em 21 de dezembro de 2009. O Graal Online Classic especificamente não foi lançado para ser online. Ele era um jogo tipo Zelda, oficialmente offline, e que a pessoa explorava o mundo. Uma grande parte do material de Graal Online Classic era derivado do jogo de The Legend of Zelda: A Link to the Past. Eu acho que é assim, falei certo? Em meados de 2010, o Graal Online Classic estava virando sucesso, com mais de 5.000 pessoas diariamente. Sim, 5.000 pessoas. Além do jogo ser bem observado e bem comentado por usuários jogar naquela época. Então, de uma época pra cá, esse jogo foi levando atualizações e mais players aumentando. Até que uma época, muitas pessoas diminuindo. Mas esse é assunto para mais tarde. Vamos pro nosso segundo tópico. Tópico 2. Cidades clássicas. Hornet era a cidade clássica central, o nascimento onde os players começavam, e era lá que você podia ver casas, lojas e outras coisas. Mas antes, tem que fazer seu login, lembre-se, senão você não vai conseguir sair de lá. O mais importante era o Spare Room, onde ocorriam os duelos PVP, onde os players se atacavam. Sim, lá onde é aquela loja que você ganha moedas hoje em dia. Yorktown e Snowtown surgiram nos anos seguintes, especificamente entre 2011 e 2013. Ah, e não pode esquecer, viu? Entre essas cidadezinhas tinha um castelo também, hoje que é conhecido um castelo onde você pega a caixa para conseguir 1000 grátis. Sim, ele mesmo. Então, o jogo foi tendo mais cidades, muitas missões, muitas coisas, mas como eu sempre falo, isso é assunto para a próxima coisa. Aliás, já vamos para o nosso terceiro tópico do topo do iceberg. Tópico 3. Spa e Guild Wars. O Spa é um campo de prova que você entra numa sala para combater um player. O famoso Spa hoje em dia tem poucos players e é mais repetido por gringos. E as guildas? As guildas entraram no jogo com o sentido de fazer o que toda guilda de jogo faz: juntar players e fazer quests. Uma coisa que é diferente, que no Graal Classic as guildas podem se combater e dominar áreas. Sim, áreas. Em cada cidade tem uma área em que as guildas se combatem. Aí, quando a guilda consegue aquilo ali, tem que proteger a bandeira para poder dominar ali o topo, né? É uma bem doido, eu nunca participei, ser sincero. E as guildas que eu entrava era só por causa dos meus amigos mesmo. Mas é isso aí, uma pura doideira. Vamos pro nosso próximo tópico. Tópico 4. Customização e hats. Algo muito incrível que diferenciava o Graal Classic de outros MMORPG é que você podia customizar seu personagem do jeito que quiser. Isso, você pode botar qualquer roupa, qualquer chapéu, quer dizer, os chapéus que tem no jogo, né? Mas a roupa, como o rosto do seu boneco vai ser, você pode escolher dentro do jogo. E isso é muito incrível. Imagina você poder fazer você dentro de um jogo. E isso era febril. Muita gente queria Gralats para fazer o seu boneco, fazer você dentro do jogo. Eu mesmo demorei muito para conseguir essa roupa que tá aparecendo no vídeo, e foi difícil de conseguir. Tive que demorar, se eu não me engano, uns 2 meses para conseguir fazer essa roupinha.
Mas bora pro nosso próximo tópico. Último tópico do topo do iceberg: ERCs e eventos ao vivo. Dentro do Grau, existem eventos ao vivo e alguns ERCs, que são eventos proporcionados por ADMs. Esses eventos se consistem em você participar, aparece uma mensagem meio assim, você deseja participar e aparecer um minigame. E esses eventos, eles eram variáveis, existia o Nobel Fighter, o Musketeers, entre outros. Que eu saiba, eu só lembro desses dois em minha mente, se eu não me engano, são esses nomes mesmo. E alguns eventos ao vivo também que existia, era o famoso slime, que se consistia quando os players matavam uma quantidade de slime pequena, aparecia um boss enorme na cidade de Warp Town, e ela parecia tipo uma bolinha de slime, para os players saberem, né, que provavelmente podia ocorrer qualquer hora o evento da slime ali. Então, como acabaram os nossos tópicos do topo do iceberg, vamos descer mais as águas. Segunda camada: coisas que você só descobria jogando por anos. Sexto: glitch e bugs. Como todo jogo tem bugs e glitches, o Gal Classic foi a mesma coisa. Não demorou muito para os players tentarem trapacear no jogo e tentar achar bugs e glitches dentro do Gal Classic para conseguir coisas melhores. E um desses bugs e glitches foi a duplicação de Gralats, a moeda do jogo. Os players tentavam multiplicar o Gralats do jogo, a moeda, para conseguir coisas melhores dentro do jogo. Isso são relatos das pessoas que jogaram na época de antigamente. Eu não consigo confirmar isso muito bem, então isso fica como teoria. Lembrando que esse vídeo também terá teorias e casos. As teorias vão ser as coisas que eu não posso confirmar e que só são boatos. Então vamos deixar isso como teoria também. Vamos para o nosso próximo tópico. Sétimo tópico: a Ilha do Deserto. Perto de Slaptown existe uma ilhota impossível de ser acessada, onde no mapa está escrita como deserto. O jogo bem que podia atualizar e explorar mais desses lugares, impossíveis de se acessar. Um desses mesmo é o portal, que quando a gente tenta entrar no caso, a gente é empurrado e não dá pra saber o que tem atrás daquele portal. A pergunta é, o que tem naquela pirâmide? Talvez a gente nunca vai saber. Oitavo ponto: hackers nunca vistos. Se você já jogou jogos online, sabe que hacks são quase inevitáveis. Em quase todo um MMORPG, FPS ou jogo competitivo, sempre tem alguém tentando tirar vantagem com cheats, bots, trapaças e exploits. Então por que no Gal Classic Online parece que isso quase não existe? É uma pergunta que eu sempre me faço, especificamente porque passei horas jogando aquele jogo, e raramente eu nunca vi alguém usando hacks ou cheats descarados, na frente da pessoa. Será que o Grau é simplesmente imune a hacks? Ou será que existe algum motivo escondido? Isso é uma pergunta que nunca terá respostas. Pelo menos pra mim, que nunca vi hackers lá. O último ponto da segunda camada: a verdadeira origem do personagem original Grau Guy. Poucos sabem, mas o personagem original do Grau, aquele bonecozinho azul com a cara de elfo, veio da época do Grau PC, por volta de 1999. Ele era uma cópia quase exata de Link de Zelda, e isso quase gerou o processo da Nintendo. A Toons Lab então redesenhou o sprite por volta de 2008 para a versão mobile, mantendo um estilo mais inovador, detalhes que lembravam Zelda. Até hoje, jogadores chamam o boneco de Grau Link ou Grau Classic Boy, e é o ícone do jogo, mas carrega um passado sombrio de plágio e crise criativa. Agora que nossa segunda camada acabou, vamos descer mais as águas. E agora as coisas vão começar a ficar mais estranhas ou mais decepcionantes. Vamos lá. Terceira camada: teorias e coisas embutidas. Primeiro ponto: preconceito do Gal. Agora aqui as coisas já vão ficar meio sérias. O primeiro ponto, como vocês podem ver, é preconceito do Grau. É algo bem difícil de se ver, que são ADMs brasileiros e de outros países, apenas da América. No caso, a gente nunca vê brasileiros ou qualquer outro país de ADM no Grau. É quase algo difícil. E tanto para algumas situações, bom, antigamente, quando você queria ser ADM e mandava o relatório para eles, você tinha que botar que era dos Estados Unidos, pois se você botasse que era brasileiro, eles não iam aceitar. Será que é porque há algum preconceito do Grau? Ou será que é porque isso é preguiça deles? Tipo, se for brasileiro, não pode, porque a língua é totalmente diferente. Eu não sei, mas como disse, isso é só teoria. 2. Limite de Gralats.
Em meados de 2021, 2022, o Brawl tem uma atualização que acaba decepcionando todos os players. Nas casas antigamente você podia farmar por horas, não tinha limite, era farmar o dia todo até você conseguir uma quantidade boa de grátis. Mas após essa atualização eles mudaram isso, você tinha um certo limite farmar dentro das casas, e aí esses limites atrapalhavam os jogadores, e isso fez que muitos jogadores parassem de jogar o jogo, o que é algo triste, porque essa atualização não trazia benefícios para o Brawl. Porque, pensando bem, qual o sentido deles botarem o limite de grátis? O jogo já estava decaindo, mas com esse limite de grátis acabou decaindo muito mais. Houve até um protesto do pessoal ali no meio, e que acabou não dando em nada. Hoje em dia, esse limite de grátis ainda existe no jogo. A pergunta é, por que esse limite? Até hoje, muitos players estão sem respostas. Imagina um dia, você entra no jogo, logo normalmente, vai fazer a quest da caixa, matar alguns bichos, pega 1000 grátis, vai checar sua guilda, conversa com seus amigos, mas do nada, pá, tela preta. O que você faz? Quando você vai ver, banido? A frase que todo mundo odeia ver, you have been banned for Brawl. Sem explicação, sem aviso, sem chance de defesa. Isso aconteceu com dezenas de pessoas, talvez centenas de jogadores ao longo dos anos. Conta com os anos de histórias, grátis acumulados, hats raros, mounts e etc. Essa é uma das sombras mais misteriosas do Brawl, os banimentos silenciosos. Eu ia abordar sobre o assunto, mas provavelmente o abuso de poder de ADMs. Às vezes você brigava com algum dev e eles acabavam te banindo. E esses banimentos não eram fracos não, viu? Uma vez eu mesmo levei um banimento de 1 mês por falar com um dev, reclamar com ele. E eu acho isso errado. Certamente, um dev tem que ter o poder de banir, mas o banimento tem que ser correto. Porque se não for correto, a pessoa vai ser banida injustamente. Isso é completamente idiota. Mas bom, isso aconteceu por dezenas de anos até que os devs desapareceram. Mas isso é um assunto para mais tarde. Vamos para o nosso próximo ponto. Grandes youtubers da comunidade de Brawl desapareceram, nome esses como Cadu, Alastraka, Meimei e entre outros. Alguns não desapareceram e se fazem vídeos sobre outras coisas, já outros totalmente desistiram do canal. Agora a pergunta que é, onde estão os youtubers raros de antigamente? Até porque nem os youtubers de hoje em dia, atualmente, a gente consegue ver mais, é algo bem bizarro. Então, como já chegamos no fim do nosso posto de terceira camada, vamos descer mais as águas e agora as coisas vão ficar mais sérias e mais pesadas. Antes de começarmos a falar sobre esse assunto polêmico, eu só vim avisar para vocês que nesse ponto, nessa quarta camada, eu já ia falar sobre 3 assuntos. Eu ia abordar sobre 3, só que um deles eu descartei, né? Então não vou falar dele, sim, vamos falar de 2. Bom, voltando ao assunto, algo bem estranho que eu via no Brawl Classic e até hoje eu vejo é um casamento no jogo. Claro, é um MMORPG, onde as pessoas podem se divertir e ter histórias. Mas quando o RPG começa a ficar mais pesado e mais louco, a partir das pessoas pensando que aquilo realmente é vida real, aí sim é algo que a gente deve se preocupar. Coisas que eu via são pessoas que realmente faziam relações no jogo. Não estou falando de relações tipo, você é o amor da minha vida. Não, eu estou falando tipo, isso mesmo que apareceu na tela aí. Sim, eu via isso antigamente no jogo. Algo que provavelmente não deve ter mais hoje em dia, por conta do players que estão diminuindo cada vez mais. Mas sim, era algo muito bizarro e que com certeza deve estar aqui nesses pontos, né? Nada melhor do que falarmos sobre o vazio que está o Brawl Classic atualmente, né? Lugares que eram lotados por players, onde muitas pessoas conversavam e resenhavam, hoje em dia estão vazios. E bom, onde eu tive esse pensamento de botar o vazio foi graças ao vídeo do New Game Strong, o YouTube de Brawl Classic que ainda está vivo atualmente na plataforma. Então eu vou pôr o vídeo aqui que ele falou mais ou menos sobre o vazio. E assustadores, como por exemplo
a Ilha Noob, que era cheia de gente. Antes, hoje é apenas um lugar que traz memórias do passado. Eu lembro que em meados de 2019, 2018, eu passava pela Ilha Noob. O que eu mais via na Ilha Noob era jogadores ali. Era algo que parecia que era uma infestação de players. São exatas 10h30, mais ou menos, e vocês podem ver que eu tô andando por aqui e eu não acho uma alma viva nessa Ilha Noob. Antes era um lugar cheio de vida, hoje em dia é apenas uma lembrança do passado. É algo muito, muito triste mesmo. Como vocês podem ver, não só a ilha inicial, mas outros lugares também estão vazios hoje em dia. Eu vou deixar o link do vídeo do Neon aí na descrição. Passe lá e dê uma força e se inscreva no canal dele. Até porque ele é um cara que tá se esforçando muito. Fazer vídeo de grau clássico não é fácil. Sério, eu digo isso porque esse vídeo que eu tô fazendo agora pode ter sido minutos pra vocês, mas pra mim tá sendo horas. Já tô sendo feito há 3 dias. Mas bom, vamos para o nosso último ponto. E nesse último tópico, que é a escuridão, a última camada, eu decidi juntar 2 assuntos, porque os 2 são os mesmos. E claro, esses são os últimos assuntos pra gente finalizar esse vídeo. O último evento do Grau Classic, que foi um dos melhores na minha opinião, foi o 10º aniversário do Grau, em que eles fizeram um tal de evento glitch, que meio que trazia à tona todo o Grau antigo, e era muita nostalgia. Aquele foi o último evento do jogo. Depois daquilo, o jogo não teve mais eventos que traziam a comunidade de volta à vida. A pergunta é por que eles nunca mais fizeram nada pro jogo? Isso é uma coisa muito doida. E como eu volto a ressaltar aqui, a Atoms Lab, a nova empresa, não tá fazendo nada de bom pro jogo. É algo que é muito triste, velho. Você ver seu jogo tão favorito perder aos poucos o brilho é muito, muito, muito triste. Ainda mais o Grau, né? Que trouxe muitas lembranças e que de certa forma fez parte da minha infância. O Grau Classic era o único jogo que pegava no meu celular. O meu celular, se eu não me perca aqui de memória, era um Samsung muito pequeno e muito ruim. E de tantos jogos que eu queria jogar, o único online e que eu pude fazer amigos era o Grau Classic. É muito triste ver que o jogo foi abandonado. E sobre abandono, nós já vamos para o nosso último tópico, que é o abandono. Hoje em dia o jogo conta com 300 players de manhã à tarde aqui no Brasil, mas à noite, que é mais nos Estados Unidos, conta com 500 players no jogo. Véi, é algo muito triste ver que antes pegava 1.000, 5.000 players, e é algo que eu penso aqui agora e falo, mano, tipo, pegava tanto play assim, é inacreditável, velho. Infelizmente eu não tenho a mesma conta antiga que eu perdi já faz um tempo, porque o Google baniu minha conta. Sim, o Google baniu minha conta, porque descobriram que eu era de menor e aí baniram minha conta, velho. Aí eu perdi minha conta do Grau, mas infelizmente perdi muitas coisas também, né? Mas é isso, o Grau acabou em si pra mim, não dá mais pra eu continuar no Grau. E se dá pra fazer uns vídeos, entanto, com minha conta, né? Minha conta secundária que eu tinha. Mas é isso, se vocês quiserem mais vídeos assim sobre Grau, eu faço, né? E é isso.